Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hernan Crespo no São Paulo, Thiago Nunes no Santos e Jorge Sampaoli fora do Galo são as movimentações dos técnicos no futebol brasileiro. A gente vai falar sobre tudo isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Final de temporada, começo de outra e as movimentações começam a acontecer. O São Paulo está sem técnico desde a saída do Fernando Diniz, mas deve anunciar um profissional ainda nesta semana. Não até o jogo contra o Ceará quarta-feira, porque o time será comandado pelo interino Marcos Visoli, que é auxiliar permanente da comissão técnica do clube, né? Mas até lá, ou depois disso, o clube deve anunciar um novo profissional. Até achei interessante porque o São Paulo fez um vestibular de técnicos, né? Entrevistou alguns profissionais, mais ou menos como havia feito o Flamengo no ano passado, que eu acho interessante, né? Você conversa com o cara para ver se ele tem um modelo de jogo pretendido pelo dirigente. Eu acho isso fundamental hoje, porque muitas vezes não há convicção, né? Você simplesmente vai na moda, pega um técnico renomado, ou é emergente, ou é medalhão, ou é experiente, ou ganhou isso, ou ganhou aquilo, e não sabe se você tem características nos seus jogadores para que esse cara consiga desenvolver a sua metodologia. E entre os entrevistados, né, e aí tem portugueses, argentinos, tem a possibilidade do espanhol Miguel Ángel Ramírez, mas esse mais difícil porque tem um acordo mesmo com o Internacional após o fim do Campeonato Brasileiro. O nome mais claro, mais cristalino, mais certo que a gente pode falar nesse momento é do argentino Hernan Crespo, que jogava muito, né? O centroavante, que está começando a carreira de técnico. A gente precisa falar sobre isso, mas já é campeão. Ele tem 45 anos, ele começou na Itália, lá na categoria sub-19 do Parma, depois ficou no Modena da própria Itália, depois veio para o Banfield e comandou o Defensa e Justiça, onde venceu a Copa Sul-Americana na temporada passada. Ele já tem um título na carreira, mas por que eu digo que ele está começando? Porque realmente são poucas experiências ainda como treinador e ele tem um dado preocupante, ele tem mais derrotas do que vitórias na carreira. Ele tem 42 vitórias e 46 derrotas, 28 empates em 116 partidas. Esse é o currículo do Hernan Crespo como técnico de futebol. E eu faço essa ressalva sem fazer nenhum tipo de análise e avaliação prematura, porque é um cara que tem boas ideias, já demonstrou isso, inclusive em algumas entrevistas que assisti dele. É um cara muito inteligente, tem um estilo de treinar muito parecido com o que os argentinos propõem, e a gente está acompanhando alguns. Por exemplo, o Eduardo Cudê, que treinou e foi líder no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, né? Jogando com muitas vezes 3 zagueiros ou o volante vindo buscar a bola entre esses 2 defensores, também muito semelhante ao que o Fernando Diniz propunha, né? Saída curta do goleiro com os defensores desde a defesa, explorando alas ou pontas abertos. O São Paulo não tem jogadores dessa característica, mas pode jogar com o Daniel aberto pelo lado direito, como um ala, o Reinaldo do outro lado, o Igor e o Sara fazendo um movimento de meio campo, porque ele gosta dessa triangulação, jogadores mais móveis lá na frente, como o Luciano, agora sem o Brenner, mas de repente o Toró, enfim, é uma possibilidade. O Hernan Crespo tem essa capacidade, mas é bom a gente fazer a ressalva também de que o currículo dele não é muito extenso. E se você vai investir, será que seria a melhor escolha? Porque ele não é barato. A especulação em torno do que ele iria ganhar, ele e a comissão técnica, gira em torno de R$1 milhão, o dobro do que o Fernando Diniz e toda a sua comissão técnica ganhava no São Paulo. Então, se você vai investir uma quantia dessa, né, de R$1 milhão mensais por uma comissão, será que a análise está sendo bem feita? Bom, a gente tem que confiar no que o São Paulo está fazendo, buscando um treinador que está livre no mercado, porque se despediu do Defensa e Justiça no domingo, mesmo tendo contrato até a metade do ano, exatamente para ouvir outras propostas. E a imprensa argentina já crava o Crespo no São Paulo. Ele deu entrevista também para um site argentino dizendo que recebeu sondagens da seleção chilena e também do Santos e que ainda não decidiu nada. Mas a tendência é o São Paulo, por quê? Exatamente pelo valor que o São Paulo está disposto a pagar, por ele estar livre no mercado, por todas as informações adjacentes e pelo Santos também já ter descartado o negócio em razão da questão financeira. E é sobre o Santos que a gente vai falar agora. O Santos, que tentou o Hernan Crespo e que tem outros nomes na lista após a saída do Cuca, está chegando a um acordo com o Thiago Nunes. O que está faltando? Está faltando
oficializar a saída do Cuca, que ainda não foi concretizada, embora o treinador já tenha revelado, já tenha comunicado ao clube que está exausto mentalmente por tudo que aconteceu na temporada, a perda do título da Libertadores foi um baque muito grande e todas as outras questões que a gente já cansou de falar que o Cuca precisou administrar extracampo, acabaram desgastando o Cuca, que tem mercado, que vai seguir a sua carreira, mas que não deve permanecer no Santos. É que o Santos está tentando convencer o Cuca a ficar. Isso dificilmente vai acontecer. Enquanto isso, o Santos olhou para o mercado e fez uma sondagem ao Thiago Nunes, que aceitou conversar, mas só depois que o Cuca deixar o clube. Mas inicialmente já aquela sinalização positiva, do tipo, claro, gostei do projeto, o Santos é um time com DNA ofensivo, que valoriza muito as categorias de base, muito parecido com o que o Thiago fez no Atlético Paranaense, não no Corinthians, mas no Furacão ele realmente teve muito êxito nisso. E essa escolha do Thiago agora, ela vai ser muito importante para determinar os rumos da sua carreira, porque havia muita expectativa sobre ele no Corinthians e ele não conseguiu fazer o time jogar. Muito por todo o contexto do clube, mas também tem responsabilidades nas suas escolhas, obviamente. Então a escolha do Thiago Nunes agora ela tem que ser muito bem pensada. E a gente sabe que o Santos, com toda a sua história e toda a sua representatividade, não tem a mesma pressão do que um Corinthians e um São Paulo hoje. Especialmente um São Paulo por jejum de títulos, o Corinthians, a gente sabe a pressão como funciona da torcida, e o Santos não que não tenha pressão, mas existe um contexto, né? O Santos não consegue inscrever jogadores, precisa revelar garotos, os garotos dão resposta, vejam o que o Santos nas mãos do Cuca acabou fazendo, mesmo sem gerar tanta expectativa. Então essa ausência de holofote, de pressão, pode fazer com que o Thiago desenvolva um bom trabalho e ele deve ser o novo técnico do Peixe. Em Minas Gerais, a informação não é de chegada, é de saída, mas tem a ver também com essas mudanças, por exemplo, no Santos e no São Paulo, e eu já vou explicar por quê. O Olympique de Marselha, que perdeu o André Vilas-Boas, pediu para sair o português, ficou sem treinador. Chegou a sondar o Abel Ferreira do Palmeiras e agora quer efetivamente o Jorge Sampaoli do Atlético Mineiro, que segundo a imprensa francesa já disse que vai, já disse que quer muito treinar o Olympique. O Sampaoli tem contrato até o fim de 2021 e tem uma multa rescisória para sair no valor de 800 mil dólares, cerca de 4 milhões de reais. Resta saber quem vai pagar essa multa rescisória, né? O clube francês. O salário do Sampaoli é um salário poupudo, né? Ele ganha cerca de 400 mil dólares, que é quase ou mais de 2 milhões de reais por mês. Um valor muito parecido com o que ganhava o André Vilas-Boas, o português, lá no Olympique. Então a questão salarial ela não vai fazer muita diferença. Mas a gente sabe que o Sampaoli sempre quis treinar na Europa, ter sucesso na Europa, né? Ele treinou só o Sevilha. É claro que o Olympique daqui a pouco pode ter dificuldades no campeonato francês, porque lá está o PSG. Mas ainda assim a gente sabe que a representatividade é outra, né? Vamos lembrar recentemente que o Eduardo Cudê largou o Inter classificado em Copa do Brasil, Libertadores, liderando o brasileiro para treinar o Celta de Vigo, que estava brigando para não cair. Conseguiu uns resultados lá, botou o Celta um pouquinho mais acima na tabela e já foi super valorizado pela imprensa local, porque a gente sabe que o mercado é outro, o câmbio é outra, enfim, outras questões que fazem com que o treinador às vezes opte por isso. A informação é que o São Paulo realmente quer deixar o Atlético Mineiro, mas vai precisar, evidentemente, pagar essa multa e o Galo está tentando renovar com ele até o fim de 2022. E ele fez uma exigência de integrar mais 2 profissionais na comissão técnica, o que o Galo não está querendo nesse momento. O presidente Sérgio Coelho está tendo dificuldade para segurar o Sampaoli. Se vier a proposta mesmo do Olympique, dificilmente o Galo vai conseguir segurar. E aí o Galo começou a olhar para o lado, né? Começou a tentar pesquisar outros técnicos para substituir o Sampaoli, na medida em que o elenco está sendo montado e com muitos jogadores para que o time seja muito forte, né? A gente tá falando de Hulk, Eduardo Vargas, o Rafinha aí que já chegou no Rio de Janeiro, pode fechar com o Flamengo, também tem uma proposta do Atlético, fechou com o Dodô, lateral esquerdo, e fora os caras que já estão lá, né? O Franco, o Alan, o Keno, o Marrone, o Sacha, enfim, o Júnior Alonso. Foram muitos reforços no último ano, a tendência é continuar assim e o Galo quer ser protagonista. Então sem o Sampaoli vai precisar fazer o quê? Existe uma expectativa, pelo menos uma especulação em BH, de que o Galo pode ver o que vai acontecer com o Grêmio. O Grêmio tem uma possibilidade do Renato Gaúcho sair do time depois da Copa do Brasil, ganhando ou perdendo. E aí ele ficaria no mercado. Seria
Seria uma ideia contar com o Renato, fazer uma proposta, dinheiro para o Galo nesse momento não é problema. Só que o Renato também tem sempre esse namoro, esse flerte com o Flamengo, que não sabe se vai ficar com o Rogério Ceni. Olha a confusão. Pode ser que o Galo se volte para outro estrangeiro, mas existem as possibilidades internas que têm a ver com Santos e São Paulo. Por exemplo, se o Thiago Nunes não fechar com o Santos, é uma alternativa, que eu acho difícil. Acho que o Galo vai pensar um pouquinho mais alto, assim, vai sonhar um pouquinho mais alto para contratar um técnico um pouquinho mais renomado, gabaritado. Se tem o Miguel Ángel Ramírez, né, que pode não ir para o São Paulo e pode não fechar com o Inter, ficaria no mercado também. Tudo isso. E claro, né, tem a ver com qualquer outro estrangeiro que o São Paulo possa contratar ou não, ficando no mercado, o Galo também vai ficar de olho. São as opções que tem o Atlético Mineiro, poucas ainda, mas isso vai ser debatido somente depois que o São Paulo deixar o clube, se isso efetivamente acontecer. Agora, pelas informações que a gente tem, a tendência é essa, que o Galo fique sem o Jorge Sampaoli. De todas essas mudanças, o que você achou? Quem você trocaria, quem você mandaria para cá, trocaria para lá, quem tem que treinar o Santos, o São Paulo, o Atlético? Comenta aqui embaixo. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!